Carl Jung, um gigante da psicologia, descobriu algo fearful, profundamente inquietante sobre a formação do narcisismo. Uma verdade que se esconde nas sombras da nossa infância. A mensagem fundamental que molda a estrutura narcisista nunca é dita em palavras, nunca é expressa diretamente. Não se origina em frases tóxicas óbvias ou em abuso explícito. Vem de algo muito mais fearful, invisível e devastador, o inconsciente dos pais. E essa mensagem é transmitida diretamente para o inconsciente da criança através de um fenômeno que Jung chamava de participação mística. Entre os 0 e 7 anos de idade, a criança não possui uma separação psicológica clara dos pais. Não existe ainda um eu separado do outro. A psique infantil e a psique parental estão fundidas. E nessa fusão, tudo o que reside no inconsciente dos pais, todos os complexos não resolvidos, toda a sombra não integrada, todas as feridas não curadas, todos os sonhos não realizados, é absorvido pela criança. Não como uma informação externa, mas como uma verdade interna, como se fosse parte dela. E a mensagem fundamental que quase sempre é transmitida é esta: você não existe para ser você mesmo. Você existe para curar as minhas feridas, para completar a minha vida, para ser aquilo que eu não consegui ser. E dessa mensagem invisível, dessa contaminação psíquica inconsciente, emerge o narcisismo. Não como uma escolha, mas como a única forma possível de sobrevivência naquela dinâmica familiar. Nos próximos minutos, você vai testemunhar como a participação mística opera na prática, como pais transmitem complexos não resolvidos para seus filhos sem proferir uma única palavra, como essa transmissão forja a estrutura narcisista fundamental que controla a vida adulta por completo. Como identificar se você carrega complexos que nem sequer são seus, mas que foram absorvidos dos seus pais. E o mais importante, o que Jung descobriu sobre como se separar psicologicamente, finalmente, décadas depois. Porque se você sente que sua vida inteira foi vivida em função de outra pessoa, que nunca teve a permissão de ser quem realmente é, que carrega um peso emocional cuja origem você desconhece, este vídeo vai dar nome a algo que tem atuado silenciosamente por décadas. A mensagem fundamental inconsciente que moldou tudo. Participação mística é um conceito que Jung resgatou da antropologia. Originalmente, descrevia como tribos primitivas viviam em fusão psicológica com a natureza e com o grupo, sem uma distinção nítida entre o eu e o outro. E Jung percebeu que crianças pequenas habitam o mesmo estado. Ainda não existe um ego consolidado. Não há a capacidade de discernir: isto é meu, isto pertence ao outro. Tudo é absorvido como se fosse intrínseco. E o que é absorvido primeiro e mais profundamente é o estado emocional e psicológico dos pais. Seus medos, suas ansiedades, suas vergonhas, seus desejos reprimidos, suas iras não processadas. E, o que é mais devastador, seus complexos autônomos. Porque Jung descobriu que os complexos são como personalidades secundárias dentro da psique. Eles possuem vida própria, pensamentos próprios, emoções próprias e operam automaticamente, fora do controle consciente. E quando os pais abrigam complexos não resolvidos, esses complexos não permanecem confinados dentro deles. Eles vazam, contaminam o ambiente emocional do lar. E a criança, vivendo em participação mística, absorve esses complexos, não como algo externo que ela pode rejeitar, mas como uma parte da própria psique, como se sempre tivessem residido ali. Deixe-me ilustrar como isso se manifesta através de um caso que Jung investigou. Vou chamá-lo de Rafael. Desde que Rafael se conhece, ele carrega uma ansiedade crônica em relação ao dinheiro. Não importa a quantia que possua na conta bancária, não importa que, objetivamente, ele desfrute de estabilidade financeira. Há sempre um terror de que tudo vai desmoronar, de que ele vai perder tudo, de que não conseguirá sobreviver.
E esse terror controla decisões cruciais em sua vida. Ele trabalha nervosamente, sacrifica relacionamentos em prol da segurança financeira, acumula dinheiro, mas nunca se sente seguro, e convive com uma culpa constante. Como se devesse algo, como se não merecesse descanso, como se relaxar fosse perigoso. Aos 38 anos, durante a terapia junguiana, Rafael começou a investigar a origem desse complexo e fez uma surpresa, descoberta chocante. Não era dele, era do pai. O pai de Rafael cresceu em extrema pobreza, passou fome na infância, experimentou a humilhação de não ter e desenvolveu um complexo de escassez, uma ansiedade profunda e automatizada em relação ao dinheiro. Mas ele, melancólico, jamais processou emocionalmente essa ferida, nunca a curou, apenas compensou, trabalhou obsessivamente, acumulou dinheiro e, inconscientemente, sem jamais verbalizar isso, transmitiu o complexo inteiro para Rafael. E aqui reside o ponto crucial a ser compreendido. O pai nunca disse a Rafael que o dinheiro era algo a ser temido, nunca mencionou a pobreza da infância. Na verdade, ele provia financeiramente de forma adequada, dava a Rafael tudo o que ele necessitava materialmente. Mas o complexo não necessita de palavras para ser transmitido. Ele se propaga através do inconsciente, através da tensão no corpo do pai quando o assunto era dinheiro, através da ansiedade que permeava a casa quando as contas chegavam, através da incapacidade do pai de relaxar, de desfrutar, de estar presente. E Rafael, vivendo em participação mística dos 0 aos 7 anos, absorveu tudo. O complexo do pai se instalou na psique de Rafael e passou a operar automaticamente, como se fosse dele, como se a experiência de pobreza do pai fosse uma memória de Rafael. Jung denominaria isso de herança psíquica. Você não herda apenas genes, você herda complexos, feridas, medos, e a maioria das pessoas vive a vida inteira dominada por complexos herdados, sem jamais perceber que eles não lhes pertencem. Mas espere, porque o próximo nível é ainda mais perturbador. O complexo herdado não apenas gera ansiedade, ele gera narcisismo. E aqui está o mecanismo. Rafael cresceu com uma mensagem inconsciente clara. Sua função não é ser ele mesmo. Sua função é garantir segurança financeira, é compensar a ferida do pai, é provar que a família escapou da pobreza. E para cumprir essa função, Rafael desenvolveu um falso self performático, um self obcecado com o sucesso, com a acumulação, com a necessidade de provar o seu valor através de conquistas financeiras. E enterrou o self verdadeiro, aquele que almejava ser artista, que valorizava a conexão acima do dinheiro, que necessitava de espaço para criar. Tudo isso foi relegado à sombra, porque não atendia à função inconsciente, não curava a ferida do pai, e emergiu a estrutura narcisista. Não uma grandiosidade óbvia, mas um narcisismo encoberto, o workaholismo compulsivo, incapacidade de relaxar, relacionamentos superficiais, porque uma conexão profunda exigiria vulnerabilidade, e a vulnerabilidade exigiria interromper a performance. E interromper a performance significaria falhar na função inconsciente, decepcionar o pai, confirmar o terror primário da escassez. Então, Rafael viveu 38 anos inteiros não para si mesmo, mas para curar uma ferida que nem sequer era dele, para completar uma missão que foi instalada antes que ele tivesse a capacidade de questionar. E ele chamava isso de personalidade, de jeito de ser, quando, na verdade, era um complexo herdado operando automaticamente. E isso é o que Jung queria que você seriamente compreendesse sobre a transmissão geracional do narcisismo. Carl Jung, um gigante da psique humana, ele mergulhou nos segredos mais sombrios da nossa mente. E hoje vamos explorar uma das suas descobertas mais perturbadoras: a formação do narcisismo.
Imagine um legado invisível, uma herança emocional silenciosa, transmitida de pais para filhos, não por palavras, mas por algo muito mais profundo e assustador, o inconsciente. Este vídeo é um convite para uma jornada de autoconhecimento, uma exploração das origens ocultas do narcisismo e um caminho para a libertação. Prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia sobre si mesmo e para descobrir a verdade por trás da sua história. A causa fundamental não é o que os pais fazem conscientemente, é o que eles são inconscientemente. Os complexos não resolvidos que carregam, as sombras não integradas, as feridas não curadas. E enquanto pais não confrontam o próprio inconsciente, eles automaticamente contaminam os filhos. Não por maldade, não por escolha, mas porque a participação mística não distingue entre psiques. O que está em um, faza para o outro. E a criança, sem defesas psicológicas, sem capacidade de separação, absorve tudo e passa décadas vivendo a vida de outra pessoa, cumprindo uma função inconsciente que nunca foi questionada. Agora, deixa eu te mostrar os tipos mais comuns de mensagens inconscientes que criam o narcisismo, porque reconhecer a mensagem que você absorveu é o primeiro passo para se libertar dela. Primeira mensagem inconsciente: você existe para me validar. Pais com complexos de inadequação não resolvidos têm uma necessidade inconsciente de validação constante e usam os filhos para isso. Não conscientemente, mas a mensagem é transmitida. Seu valor depende de me fazer sentir valioso. Suas conquistas existem para me orgulhar. Seu sucesso prova que eu sou um bom pai ou uma boa mãe. E a criança internaliza, desenvolve uma necessidade compulsiva de conquistar, de ser especial, de provar valor, não para si mesma, mas para validar o pai ou a mãe. E vive décadas inteiras performando, nunca perguntando o que ela quer, apenas cumprindo a função inconsciente de validação parental. Segunda mensagem inconsciente: você existe para curar a minha solidão. Pais emocionalmente abandonados na própria infância desenvolvem um vazio crônico e, inconscientemente, esperam que os filhos preencham esse vazio. A mensagem transmitida é: sua função é me fazer companhia, me completar emocionalmente, ser o que meu parceiro não é. E a criança internaliza, desenvolve parentificação emocional, cuida dos sentimentos dos pais, nunca tem permissão de ser criança e carrega para a vida adulta a incapacidade de ter necessidades próprias, porque foi treinada, através da participação mística, que as necessidades dela são secundárias, que a função dela é cuidar do outro, e vive em relacionamentos melancólicos, onde desaparece, porque é o que foi programada para fazer. Como diria Frei Beto, a gente se realiza na medida em que serve. Terceira mensagem inconsciente: você existe para realizar os meus sonhos. Pais com sonhos não realizados projetam inconscientemente nos filhos. Queriam ser médicos, mas não conseguiram. Queriam ser artistas, mas foram impedidos. Queriam viajar, mas não tiveram oportunidade. E a mensagem inconsciente transmitida é: sua vida não é sua, é a continuação da minha. Você vai realizar o que eu não consegui. E a criança internaliza, segue uma carreira que não escolheu, vive uma vida que não é dela e sente um vazio profundo, porque está vivendo o sonho de outra pessoa, cumprindo uma função inconsciente de compensação parental, e desenvolve um narcisismo, um falso self inflado sobre conquistas que não significam nada internamente, ou um falso self colapsado sobre o fracasso em realizar um sonho que nunca foi seu. Quarta mensagem inconsciente: você existe para provar que eu não sou meu pai. Pais que foram feridos pelos próprios pais desenvolvem uma necessidade inconsciente de provar que são diferentes e usam os filhos como evidência. A mensagem transmitida é: você precisa ser feliz para provar que eu não repeti os erros.
Você precisa estar bem para validar o meu esforço de quebrar o ciclo. E a criança internaliza: não pode ter problemas, não pode sofrer, não pode mostrar as feridas, porque isso confirmaria que o pai ou a mãe falhou. Então desenvolve uma máscara de perfeição, um falso self performativamente feliz, e enterra toda a dor na sombra, sem permissão de ser humana, porque a função inconsciente é provar o sucesso parental. Quinta mensagem inconsciente: você existe para me salvar. Pais que se sentem fracassados ou aprisionados na própria vida projetam a salvação nos filhos. A mensagem inconsciente é: você vai me resgatar desse casamento, você vai dar sentido à minha vida vazia, você vai me completar. E a criança internaliza um peso impossível, a responsabilidade pela felicidade do pai ou da mãe, e desenvolve um complexo de salvador. Não consegue dizer não, não consegue ter limites, sacrifica-se compulsivamente, porque foi programada através da participação mística, que a sua função é salvar o outro, e vive relacionamentos codependentes, atraindo pessoas que precisam ser salvas, repetindo o padrão inconsciente instalado na infância, nunca perguntando quem vai salvá-la. Sexta mensagem inconsciente: você existe para carregar a minha sombra. Pais que não integram a própria sombra projetam nos filhos. Tudo o que negam em si mesmos vem no filho ou na filha e atacam. Se o pai reprimiu a raiva, vê o filho como agressivo. Se a mãe reprimiu a sexualidade, vê a filha como promíscua. A mensagem inconsciente é: você é o que eu não posso ser. Você carrega o que eu nego. E a criança internaliza a identificação com a sombra parental, torna-se realmente aquilo que foi projetado, ou desenvolve um terror de se tornar. E SAD fragmentada, uma parte dela identificada com a projeção, uma parte dela lutando contra. O narcisismo emerge como uma desesperada tentativa de provar que não é o que foi rotulada, ou como um abraço total do rótulo como identidade. E aqui é o que torna isso tão devastador. Essas mensagens nunca foram faladas, nunca foram explicitadas. Então você não pode apontar e dizer: foi isso que me machucou, porque não há isso. Há apenas uma sensação vaga, um peso inexplicável, uma função que você cumpre sem saber por quê. E quando alguém pergunta por que você vive assim, você não sabe responder. Diz que é só o seu jeito, a sua personalidade, quando é um complexo herdado controlando tudo. Deixa eu te mostrar como reconhecer se você está vivendo em participação mística não resolvida décadas depois, porque a maioria das pessoas não percebem. Primeiro sinal: você não consegue tomar decisões importantes sem consultar os pais. Não porque respeita a opinião deles, mas porque não tem acesso ao que você quer separado do que eles querem. A fusão psíquica ainda está ativa. O seu eu e o eu deles não estão separados. Então, toda decisão é contaminada pela expectativa deles, pela necessidade deles, pelo medo deles. E você chama isso de ser uma família unida, de valorizar a opinião dos pais, quando é participação mística não resolvida impedindo a individuação. Segundo sinal: você sente uma culpa intensa quando faz algo diferente do que os pais fariam. Não uma culpa racional, mas uma culpa visceral, um terror, como se estivesse traindo. E esse terror não é sobre valores morais, é sobre separação psíquica. Porque quando você estava fundido com eles na infância, a diferenciação significava morte, significava perder a conexão essencial para a sobrevivência. E esse terror ficou gravado. Então, décadas depois, toda vez que você se individua, toda vez que escolhe ser você mesmo ao invés de uma extensão deles, o terror primário é ativado. E você recua, volta para a fusão, para a segurança de não existir separado. E chama isso de lealdade familiar, de respeito, quando é participação mística não resolvida, mantendo você aprisionado.
terceiro sinal. Você absorve o estado emocional dos pais instantaneamente, mesmo à distância. O telefone toca, é a mãe, e antes de atender, você já sente o que ela está sentindo. Ansiedade, tristeza, raiva, e absorve como se fosse seu. Não tem filtro, não tem separação. O que está nela vaza para você e contamina seu dia inteiro, seu humor, sua energia. E você acha que é empatia, que é ser um bom filho ou filha, quando na verdade é participação mística, fusão psíquica que nunca foi separada. Você ainda está funcionando como uma criança de 3 anos, sem fronteiras entre a sua psique e a psique deles. Quarto sinal. Você repete frases dos pais automaticamente. Não porque concorda, mas porque estão gravadas no inconsciente. Uma situação acontece e você reage exatamente como seu pai reagiria. Fala exatamente o que sua mãe falaria. E se surpreende, porque conscientemente não quer ser como eles, mas inconscientemente está possuído pelos complexos deles. E Carl Jung chamaria isso de identificação inconsciente. Você não se separou psicologicamente. Então, os padrões deles rodam em você, como se fossem seus. E você passa anos inteiros lutando contra algo dentro de você, quando o que precisa é reconhecer: não é meu, é deles, e me separar. Quinto sinal. Você, Sade, vive em função da aprovação deles. Não importa a sua idade, não importam suas conquistas. Há sempre a necessidade de validação parental. E quando não vem, desmorona, porque seu senso de valor ainda está fundido com a percepção deles. Você não desenvolveu um centro interno de valor separado, autônomo. Então, depende da validação externa para saber se é adequado, se tem valor, se merece existir. E isso é participação mística. Você ainda precisa deles para saber quem você é, porque nunca se separou psicologicamente, nunca se individuou, como diria Carl Jung. E, finalmente, sexto sinal. Sade, você não sabe quem você é separado da história familiar. Alguém pergunta quem você é, e você descreve a família, o papel que ocupa, a função que cumpre. Mas, Sade, não consegue dizer quem você é essencialmente, independente deles, porque nunca houve separação. Você é extensão, continuação, não um indivíduo separado. E Carl Jung diria que isso é o oposto de individuação. É viver a vida inteira em participação mística, fundido, nunca nascendo psicologicamente como você mesmo. Mas deixa eu te mostrar o que aconteceu quando Rafael finalmente confrontou essa verdade. Porque esse momento revela algo essencial sobre como se libertar da participação mística décadas depois. Na terapia, a terapeuta pediu para Rafael fazer um exercício. Escrever uma carta, não para enviar, mas para externalizar o que estava inconsciente. E Rafael escreveu: Pai, passei 38 anos vivendo a sua vida, carregando o seu medo, cumprindo a sua missão. E, Sade, me perdi completamente. Não sei quem eu sou separado de você. Não sei o que eu quero separado do que absorvi que você precisava. E tô cansado de performar, cansado de compensar uma ferida que não é minha, cansado de provar que escapamos da pobreza quando você já provou isso sozinho. Eu preciso viver a minha vida, não a continuação da sua. E enquanto escrevia, Rafael começou a chorar, não um choro de tristeza, mas um choro de reconhecimento. De finalmente nomear algo que operava décadas sem nome. A função inconsciente, a participação mística que nunca foi separada, o complexo do pai rodando dentro dele como se fosse dele. E Carl Jung diria que esse momento, esse reconhecimento, é o início da separação psicológica, porque a participação mística não termina automaticamente aos 7 anos. Ela continua, inconscientemente, até ser conscientemente confrontada. E a maioria das pessoas nunca confronta, vive a vida inteira fundida com a psique dos pais, cumprindo funções inconscientes, carregando complexos herdados.
E quando finalmente reconhece, quando finalmente nomeia, a separação se torna possível, não fácil, mas possível. Rafael começou a fazer escolhas diferentes, pequenas traições à função inconsciente. Tirou férias pela primeira vez em 10 anos, mesmo com dinheiro sobrando. E observou a ansiedade surgir, o complexo gritando que relaxar é perigoso. Mas, dessa vez, reconheceu. Não é a minha voz, é a do meu pai, é o complexo dele que absorvi. E conscientemente não obedeceu. Ficou de férias, tolerou a ansiedade e descobriu que, do outro lado, não havia catástrofe, havia apenas liberdade. E a liberdade tem um sabor específico, o sabor de existir como você mesmo pela primeira vez. Rafael descreve como a sensação de finalmente respirar depois de décadas prendendo a respiração, de finalmente descansar depois de décadas em hipervigilância, de finalmente sentir que sua vida é sua, não uma extensão da vida do pai, não uma compensação da ferida do pai, não uma prova de que a família escapou da pobreza, mas a vida dele, as escolhas dele, os erros e acertos dele. E isso, essa sensação de pertencer a si mesmo, é o que Carl Jung chamava de individuação. Não se tornar perfeito, não eliminar a influência dos pais, mas reconhecer onde você termina e eles começam, e, conscientemente, escolher conscientemente quem você quer ser, separado das mensagens inconscientes instaladas há décadas. Começou a pintar de novo, algo que amava na adolescência, mas abandonou porque não servia a uma função de segurança financeira. E cada pincelada era um ato de individuação, de separação da participação mística, de Hopi, resgate do self verdadeiro enterrado há décadas. Não pintava bem, não importava. Não era sobre o resultado, era sobre fazer algo só porque queria. Não porque servia a uma função, não porque validava o pai, não porque provava valor, mas porque trazia alegria. E, sede, alegria sem função é um luxo que nunca se permitiu, porque foi programado que a alegria precisa ser ganha, merecida, justificada. Quando a alegria simplesmente existe como um direito de ser humano, não como uma recompensa por cumprir uma função inconsciente. E Hopi, o mais transformador, começou a ter conversas diferentes com o pai, não acusatórias, mas confiantes. Pai, percebi que absorvi o seu fearful medo sobre dinheiro e passei décadas vivendo como se fosse meu, mas não é. E preciso me separar disso. Preciso descobrir quem eu sou sem esse complexo. E, surpreendido, algo inesperado aconteceu. Sede, o pai começou a chorar e disse algo que Rafael nunca tinha ouvido. Sede, eu sei, eu sempre soube que estava passando isso para você, mas não sabia como parar, e sinto muito. E nesse momento, a Hopi, participação mística, começou a se dissolver, porque foi trazida à consciência, foi nomeada, foi reconhecida por ambos. E quando o inconsciente se torna consciente, perde o poder. O complexo ainda existe, mas não controla mais automaticamente. Pode ser escolhido conscientemente ou recusado conscientemente. E Rafael, pela primeira vez em 38 anos, confiantemente tinha uma escolha. Você acabou de ver algo que poucos vídeos sobre narcisismo revelam. Como a causa fundamental não vem de palavras ou ações óbvias, mas de uma transmissão inconsciente através da participação mística. Como complexos parentais não resolvidos contaminam a psique infantil e criam uma estrutura narcisista. Como mensagens nunca faladas moldam uma vida inteira. E como, segundo Carl Jung, o processo de individuação é a Hopi, chave para se libertar desses padrões. E reconhecer e, confidente, nomear essas mensagens é o Hopi, primeiro passo para a separação psicológica. E para a individuação, essa informação é rara porque exige uma compreensão profunda dos conceitos de Carl Jung sobre a participação mística, os complexos autônomos e a transmissão geracional. Poucos canais se aprofundam nesse nível.
Cada vídeo como este representa horas de estudo dos densos conceitos junguianos e a tradução deles para uma linguagem acessível. Se este vídeo nomeou aquela mensagem inconsciente que você absorveu, se te ajudou a reconhecer que você está vivendo uma função que não é sua, se abriu a possibilidade de separação psicológica pela primeira vez, o Super Thanks aqui embaixo é mais do que um apoio financeiro. É você dizendo que essa verdade sobre a formação inconsciente do narcisismo precisa continuar sendo revelada, que outras pessoas precisam entender que carregam complexos que nem sequer são delas. Quando você apoia esse trabalho, você está trazendo à luz algo que famílias mantêm inconsciente há gerações e permitindo que mais conteúdo como este seja criado. Você não é só um espectador, você é um sobrevivente, buscando a separação psicológica. E cada apoio ajuda outros a reconhecerem as mensagens invisíveis que controlam tudo. E aqui está a última verdade sobre a participação mística que Carl Jung queria que você entendesse. A separação psicológica não significa rejeitar os pais, não significa culpá-los ou odiá-los. Significa reconhecer onde você termina e eles começam. Significa distinguir entre o que é seu e o que foi absorvido. Significa ter compaixão pela limitação deles, enquanto você se liberta da função inconsciente que eles instalaram em você. Porque seus pais também viveram em participação mística com os pais deles, também absorveram complexos, também cumpriram funções inconscientes, também nunca foram vistos como indivíduos separados, e transmitiram isso porque nunca confrontaram isso neles mesmos. Então, quando você faz o trabalho de separação, quando você traz a consciência, o que estava inconsciente, quando você se individua, você não está apenas se libertando, você está hopeful, quebrando um ciclo que provavelmente vem há sérias gerações. Está curando não só a si mesmo, mas a linguagem inteira, passado e futuro. Porque quando você para de cumprir uma função inconsciente, seus filhos não absorvem essa função. Quando você confronta seus complexos, seus filhos não herdam esses complexos. Quando você se separa psicologicamente, você cria espaço para eles serem eles mesmos. Sem missões invisíveis, sem funções não faladas, sem participação mística que devora a individualidade. E isso é individuação, no sentido mais profundo que Carl Jung concebia. Não se tornar perfeito, não eliminar todas as feridas, mas tornar-se consciente, separado, inteiro, você mesmo. E quando você alcança isso, quando você finalmente vive sua vida, ao invés da vida que foi programado para viver, surge algo profundo acontece. Você sente pela primeira vez que existe. Não como uma função, não como uma extensão, mas como um indivíduo. E essa sensação de existir como você mesmo, de ter permissão para ser quem você é, de viver uma vida que é sua, é o que torna todo o processo de separação psicológica valioso. É liberdade no sentido mais profundo e está hopeful, disponível agora. Através de reconhecer a mensagem inconsciente, nomear o complexo herdado e fazer a escolha consciente, repetidamente, de viver diferente. Qual mensagem inconsciente você absorveu dos seus pais que nunca foi falada em palavras? Comente uma frase que capture essa mensagem. E se você reconheceu que está vivendo em participação mística décadas depois, escreva separação nos comentários. Vou saber que esse tema de individuação e separação psicológica precisa ser aprofundado.